Boa tarde, meus amigos, parceiros, colegas investidores da Sala 1 e da Sala 2 do Professor CR. Estamos aí reativando as nossas mensagens, as nossas análises com esse meu primeiro áudio que será inserido hoje, alguns dias após esse evento de 7 de setembro. Motivo pela qual eu pedi para que nós ficássemos observando, né, porque isso aí poderia dar algum reflexo no mercado financeiro e que foi o que aconteceu. Vocês viram que as bolsas despencaram, os títulos federais do Tesouro começaram a subir fortemente, estavam na faixa aí, um pré de 26, na faixa de 8%, passou para 10% de uma hora para outra, o dólar voltou a subir. Então, já era esperado um acontecimento desse tipo. Mas o motivo pela qual eu estou aqui, nesse momento, é tentar explicar para vocês, numa linguagem não muito técnica e econômica, a que ponto nós chegamos, por que estamos vivendo esse momento. Eu tenho acompanhado isso desde quando o governo Obama iniciou em janeiro de 2009. Foi logo após o crash americano do subprime, não sei se vocês recordam, escrevi diversos textos a respeito. Então, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo de tudo aquilo que mudou o panorama econômico dos livros de economia até então. Foi escrito uma nova teoria econômica do que o endividamento do governo a todo custo via impressão monetária. Até então, nós vivíamos com um déficit público controlado até um certo percentual do produto interno bruto, isso eu digo no mundo capitalista, tá? Até então era essa a teoria que vigorava. Existia também na época do governo Reagan déficit zero, gastar não mais do que se arrecada. Só que agora estamos vivendo num mundo totalmente diferente, onde a máquina de Xerox começa a atuar continuamente. Começou isso no governo Obama em fevereiro de 2009. Vocês lembram daquele Quantitative Easy? Dinheiro de helicóptero, é justamente para comprar todos os títulos podres que existiam no mercado mundial de subprime e para não deixar a economia entrar em colapso de todos os países capitalistas. Então o Japão adotou isso daqui, o mercado europeu, a Inglaterra, Estados Unidos, as principais economias, os bancos centrais começaram a imprimir papel moeda para dar liquidez a todo custo ao sistema financeiro internacional. Esse dinheiro é disponibilizado pelos bancos centrais e vai em primeira linha para os bancos oferecendo crédito a juros baixos. Não sei se vocês recordam que começaram a surgir notícias de problemas de liquidez em banco italiano, em banco alemão, bancos famosos, centenários. De um tempo para cá, essa notícia exauriu, né? Vocês viram? É justamente por isso, porque foi utilizado também dinheiro para socorrer banco. Então estão fazendo de tal forma para que não entre em colapso o sistema financeiro internacional, ancorados na moeda dólar, na moeda euro, e na libra esterlina e no ien japonês. Qual é a consequência disso daí? A consequência é a inflação subir absurdamente nos países, tá? Por que isso? Porque a partir do momento que você tem excesso de dinheiro entrando no mercado, os bancos são forçados a emprestar, a taxa de juros cai consecutivamente. Eu recordo na minha formação, pós-graduação em administração de empresas, a minha tese, o meu TCC foi estudar os efeitos da inflação. Foi até um livro que eu utilizei como referência do antigo ministro brasileiro da Economia, Luiz Bresser Pereira,
com Yoshiaki Nakano, livro de A Inflação e Recessão, que fala sobre as causas da inflação. Então, quando você tem uma injeção de dinheiro, uma impressão monetária via papel moeda, sem lastro, existe o fenômeno de conflito distributivo. O que é conflito distributivo? Isso é o que a gente está notando aqui no Brasil, né? Agora foi adotado. Bom, mas sobre o Brasil eu vou explicar futuramente. Então, conflito distributivo é uma busca ferrenha dos agentes econômicos para buscar maior participação na fatia do bolo, tá? Quando você injeta dinheiro na economia, os setores, o setor agropecuário, o setor industrial, o setor de serviços, restaurantes, farmácias, indústrias de diversos segmentos, eles vão aumentando os preços para tentar capturar o maior possível desse dinheiro novo que entra na economia. Por isso que é chamado conflito distributivo. É onde os agentes econômicos cada vez mais tentam abocanhar esse dinheiro novo na praça. Como é que eles abocanham isso? Aumentando os seus preços. Então começou a surgir uma inflação crescente. Tenho contatos com pessoas, parentes meus da Itália, amigos nossos aqui, investidores também que trabalham e habitam nos Estados Unidos. É absurdo que os preços na gôndola de supermercado estão aumentando. E o juros está baixo e taxas de inflação crescentes. Então isso é o reflexo para tentar sustentar a qualquer custo o sistema monetário internacional lastreado nessas 4 principais moedas que eu havia dito. Até onde isso pode ocorrer? Isso eu vejo que não se sustenta no longo prazo. Vai chegar uma hora que o sistema vai colapsar, tá? Eu esperava que fosse em plena pandemia, mas a Bolsa Americana, nem o primeiro Fibonacci, ele teve de correção. Então estão postergando a todo jeito, de toda forma, empurrando a crise no sistema financeiro para vai saber quando, tá? E o reflexo isso na economia é assim. Você tem preços aumentando fortemente, as taxas de juros básicas da economia baixa, menores, né, do que a inflação. Isso implica os juros reais negativos, ou seja, os nossos investimentos rendendo pouco ou quase nada, tá? Não cobrindo nem a inflação. Isso já é o prefácio para vocês compreenderem o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. O Paulo Guedes aproveitou essa fase que o mundo se encontra com taxas de juros negativos e muito dinheiro. Ele fez a mesma coisa que os países, o G7, fez a mesma coisa aqui na nossa economia. Ele imprimiu dinheiro, tá? Imprimiu reais. Isso vocês percebem quando o governo lança uma nova nota, uma nota maior, né? Lançaram a nota de R$ 200. Isso já é um grande indicativo que houve impressão monetária sem lastro. É apenas um simples comunicado do Banco Central para o Tesouro Nacional, imprimir papel moeda e é injetado na economia, tá? Então ele fez isso para pagar, logicamente, esse benefício de pandemia, benefício para a população, aqueles R$ 600, porque não tinha dinheiro em caixa. Então ele teve a salvaguarda dos países de primeiro mundo, já que eles estão fazendo, por que nós não vamos fazer? Tá? E foi daí que começou o nosso descontrole fiscal. Nossas contas estão absurdamente acima do produto interno bruto, em termos percentuais, acho que passou dos 100%. Quem sofre com isso é basicamente a classe média para baixo, tá? Onde você tem, pelo mesmo raciocínio que aconteceu nos países desenvolvidos, o G7, está acontecendo aqui. Nós temos rentabilidade reduzida, até negativa, nos nossos investimentos. Vocês sentiram isso nesse mês ali, o mês passado, a rentabilidade dos títulos nossos do
Tesouro, quem aplicou em pré-fixado, quem aplicou em IPCA+, vocês viram como caiu abruptamente a rentabilidade por causa do efeito da marcação a mercado do título. Valor presente é igual ao valor futuro dividido pelo indexador 1 mais I elevado a N. Como a curva de juros inverteu agora, a partir do final do ano passado nós temos a inversão da nossa curva de juros, os juros começaram a subir, significa que quando aumenta o divisor, 1 mais I, que é o valor futuro, dividido por 1 mais I elevado a N. Se você tem a taxa aumentando, o divisor aumenta e o resultado dessa divisão é um valor inicial menor. Por isso, o valor presente dos títulos caíram significativamente, né? Só vocês verem a taxa que estamos vivendo ali no final do ano passado, 7, 8%, e hoje já está 10%. Então aumentou a taxa, caiu o valor presente do título. E você tem a remuneração negativa forte nos nossos investimentos aí de tesouro. Então é isso, gente. Estamos vivendo nessa situação. A classe média foi também afetada, como sempre, novos planos econômicos. Classe trabalhadora, nem pensar, né? Você nem imagina como é que está sendo sofredor. A gente nota a população, aumentou os mendigos aqui na minha cidade, muitos pedintes. Vocês devem ter percebido isso também na vossa região. Em todo o Brasil, isso daí. A classe média super afetada também, porque o desemprego está superando os 14% da população economicamente ativa, à disposição de trabalho. Você tem a rentabilidade dos investimentos que não cobrem nem inflação. Eu tenho informações que até professores aposentados, pessoas que tinham uma pequena poupança, estavam vivendo ali um pouquinho de juros, tiveram que retornar a trabalhar, tiveram que pedir dinheiro para os seus familiares para cobrir as contas. Tá? Então, são esses malefícios que ocorrem quando você tem descontrole naquela queda de juros. Vocês recordam que eu até mencionei no finalzinho do ano passado, de que esse descalabro do ministro Guedes de reduzir drasticamente a taxa de juros só ia dar um reflexo hiper negativo na nossa economia, na população. E foi o que aconteceu. Ele jogou a taxa lá, Selic, lá para 2, né? 2 e alguma coisa. O mercado reagiu, ou seja, o capital estrangeiro foi embora daqui, com os juros negativos e o dólar aumentando, o governo teve que tirar o pé do acelerador e inverteu a curva de juros, tá? Então pegou todo mundo aí que estava fazendo os seus investimentos no Tesouro no ano de 2000, né? Mesmo um pouquinho assim, investindo em IPCA+, em Tesouro pré-fixado. Nessa inversão que deu forte nesse último trimestre, vocês viram o que deu na rentabilidade dos títulos, né? Então eu havia falado sempre para deixar uma reserva em Tesouro Selic, né, justamente já pensando nessa possibilidade de inversão da curva de juros e começar a fazer aportes do Tesouro Selic para o pré-fixado, que já estão com taxas de 10 e pouco. Então é hora de começar a fazer esse tipo de movimento. Aos poucos, né, não tudo de uma vez, porque essa taxa poderá aumentar ainda. Então, sempre na filosofia de fazer preço médio. Ah, mas e se secar minha fonte para fazer essa troca de títulos? Aí não tem jeito, você tem que começar a vender os títulos de taxas inferiores e recomprá-los a uma taxa melhor, entendeu? Porque já que a marcação ao mercado já foi feita, então é isso aí. Eu acredito que oportunidades terão em papéis com a taxa crescente
em papéis e em títulos de bancos médios pós-fixado, com CDBs pós-fixado. Entende? Então vocês têm a oportunidade de ter bancos que eu selecionei desde a época que eu fiz aquele controle dos últimos 15 anos, vocês lembram? Eu fiz o levantamento dos principais, melhores bancos médios para se investir, encabeçado pelo primeiro, o banco da Ecoval, em segundo, o Banco Sofisa. Então vocês poderão fazer também distribuições do vosso portfólio utilizando esses dois bancos, essas duas instituições, tá? Que são asseguradas também pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas é sempre bom operar com bancos de relevância, né? Então por isso eu cito esses dois de destaque. Ok, gente? Um abraço, até o próximo podcast. Qualquer dúvida, coloquem aqui, expressem as suas ideias. Um abraço.